Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. O tema que eu escolhi para hoje é a humildade filosófica. Dou sempre a sugestão no começo dos vídeos para subscreverem no canal, para verem o resto dos vídeos, para acompanharem o meu trabalho e me seguirem no resto nas outras redes sociais. Deixo tudo isso na descrição do vídeo. E o tema que eu escolhi para hoje é a humildade filosófica. Para isso eu também vou ler um bocado de um texto da minha obra Filosofia Aplicada à Consciência e à Felicidade, mas até lá eu vou fazer uma pequena reflexão filosófica. Como é que nós nos relacionamos com o conhecimento e com a nossa ignorância? Como é que nós nos relacionamos com a alteridade filosófica, com outras perspectivas, com as outras crenças, com o diferente, com o contrário, com o contraditório, com a alteridade intelectual? A característica daquilo que é diferente, diverso e poderemos dizer também contrário e contraditório. Quando nós estamos, porque nós aprendemos muito a conversar com outras pessoas, a procurar novos conhecimentos, mas neste caso a conversar com outras pessoas, porque é aqui que entra muitas vezes o palco, o terreno em que nós somos confrontados, porque imaginemos, eu no meu dia a dia, ou cada um de nós no dia a dia, se tiver bloqueios e apegos intelectuais, naturalmente muitas vezes não vai pesquisar acerca de determinados assuntos. Porque muitas vezes já parte do princípio que eles estão errados, de forma preconceituosa. Quando é que é, muitas vezes, o potencial encontro com diferentes formas de pensar, e diferentes formas de estar, e diferentes crenças, e diferentes teorias, ideias, ideologias, seja o que for? Quando nós nos encontramos à mesa, ou quando nós nos encontramos num café com outra pessoa, quando nós comunicamos, quando nós conversamos, quando nós entramos em diálogo. Um diálogo, por suposto, diálogo racional, debate elétrico, seja o que for. É aí que nós muitas vezes somos confrontados com a possibilidade de estarmos errados, a possibilidade de aprendermos algo novo, a possibilidade de fazermos mudanças, ou a necessidade de fazermos mudanças. É principalmente no contacto com a diferença, com a alteridade intelectual, com as diferentes formas de estar, de pensar, de agir, que nós poderemos mesmo aprender ou desconstruir as nossas crenças, colocarmos em causa com efeito, questionarmos, identificar às vezes incongruências nas nossas perspectivas, estão a compreender? E de que forma é que nós lidamos com outras pessoas quando estamos à conversa, quando estamos em contacto com outras formas de pensar, de estar, de agir, de sentir, seja o que for. Nós colocamos de cima para baixo, nós olhamos para baixo para as outras pessoas, já partindo do princípio que elas, só pelo facto de serem diferentes, são necessariamente erradas. Nós já partimos do princípio que as outras pessoas, só porque pensam diferente, pensam errado. Ou nós estamos abertos para ouvir outra pessoa. Porque o que é que acontece quando uma pessoa coloca numa posição de superioridade? Uma pessoa já acha que outra pessoa é só porque é condição de alteridade, é condição de inferioridade e de erraticidade. Como se outra pessoa, só por pensar de forma diferente, já está necessariamente errado. O que é que acontece? Uma pessoa olha de cima para baixo. A única coisa, de forma inconsciente, que uma pessoa fará será impor as suas ideias. A pessoa não estará aberta para ouvir. Porquê? Porque a priori a pessoa não tem humildade para se relacionar de forma adequada com a sua ignorância e com os seus conhecimentos. A pessoa já tem ali um conservadorismo intelectual, já elevou as suas perspectivas à condição de superioridade relativamente a todas as que são diferentes e agora não lhe interessa ouvir porque porque acha que já encontrou a razão. Isto aqui, eu falo muito acerca disto, do dono da razão. Por exemplo, nesta obra, que eu vou ler um bocado daqui a um bocadito. Como é que nós nos relacionamos com a diferença? Como é que nós nos relacionamos com aquilo que nós já pensamos, que já acreditamos? Nós damos o benefício da dúvida, de poder estar errado, de poder haver uma perspectiva melhor. Nós admitimos a nossa ignorância relativamente a todos os assuntos. Nós temos uma adequada relação com o nosso conhecimento. Como é que nós nos relacionamos com aquilo que nós já acreditamos, já pensamos? Nós estamos abertos para aprender algo novo, para nos colocarmos em causa, para identificar lacunas, limitações, incongruências? Como é que nós fazemos esse exercício interior connosco próprios? Nós colocamos em causa profundamente e questionamos. Quando nós nos relacionamos com a diferença, com o outro, com outra pessoa, como é que nós relacionamos com ela? Nós relacionamos de igual para igual, entre aspas, num relativo relativismo, digamos assim. Nós damos o benefício da dúvida às perspectivas diferentes, contrárias, contraditórias. Nós aprendemos com elas, nós estamos dispostos a aprender com elas. Nós disponibilizamos a questão da disponibilidade hermenêutica para aprender, para interpretar adequadamente aquilo que a outra pessoa que diz, pensa diferente, tem para dizer. Porque é mais fácil nós fazermos? Ou fugir ou denegrir aquilo que é diferente. Porque é mais confortável para nós. Nós colocamos uma relativa posição de igualdade relativamente a pessoas diferentes quando estamos num diálogo. Vemos a possibilidade de aprender algo novo, vemos a possibilidade de crescer interiormente, de desenvolver a consciência ao lidarmos com o diferente, com o contrário, com o contraditório. Como é que nós nos relacionamos? Nós temos humildade para isso. Porque a humildade não é só uma questão de aparência, de eu tentar parecer humilde para outra pessoa, para me valorizem as minhas virtudes.
A ver? Como se houvesse uma dependência emocional e uma pessoa quisesse que outras pessoas pensassem que eu sou humilde. Isso é uma dependência emocional. Isso é relacionar-se com as aparências. Isso é valorizar mais as aparências. A humildade é uma coisa que acontece de dentro para fora. Uma coisa profunda, interior. Uma pessoa pode parecer arrogante por ser muito confiante, seja o que for, ou ter autoestima, mas interiormente ela ser humilde. Humildade não é uma questão de aparência tentar parecer. Humildade, ela verifica-se muito na relação que a pessoa tem com a sua ignorância e com o seu conhecimento. A pessoa coloca-se em causa. A pessoa questiona-se. A pessoa dá o benefício da dúvida às outras pessoas. A pessoa, quando está a dialogar com alguém, a pessoa tem uma humildade para se colocar em causa, para admitir a sua falibilidade, a sua possibilidade em compreender as suas limitações, as suas incongruências. E por causa de se relacionar adequadamente com os seus conhecimentos, com as suas crenças, com a sua ignorância, a pessoa dá o benefício da dúvida à outra pessoa e ouve-a de igual para igual ou de cima para baixo. Como é que uma pessoa se relaciona com o outro, com a outra pessoa? Pois é. Aqui é que está mesmo a humildade, uma questão muito profunda. É que uma pessoa aceitou as suas limitações. Aceitou não é ficar parado no tempo. É compreender que elas existem. É aceitar que elas existem. Estão aqui. As minhas limitações, as minhas incongruências. Eu aceito-as e vou procurar relacionar-me com elas de forma saudável, produtiva e construtiva. Porque se eu, a priori, não aceitar e não me reconhecer e não me relacionar com a minha ignorância e com os meus conhecimentos, colocando-os, como é que eu ia dizer, em suspenso quando eu estiver a contato com a diferença, com a alteridade intelectual, eu não poderei aprender nada novo porque eu não estarei aberto para isso. A chamada abertura consciencial. Estão a compreender? Portanto, nós temos de aprender a aprender com os outros. Com a alteridade, com a diferença. Aprender a ouvir perspectivas diferentes, contrárias e contraditórias. Não partir logo do princípio que elas estão erradas só porque são diferentes. Porque às vezes nós poderemos ser aquelas pessoas que se calhar não estão do lado da razão, entre aspas. Nós poderemos ser essas pessoas. E nós não conseguiremos ver isso. Nós poderemos ser aquelas pessoas que, por exemplo, entre aspas, acreditamos no geocentrismo ou na teoria da Terra plana e nós achar que somos donos da razão e distorcer e denegrir tudo tem a ver com a perspectiva mais científica, digamos assim, acerca do cosmos, seja o que for. Às vezes nós poderemos estar cheios de razão, ou achar que estamos cheios de razão, e poderemos estar do lado, entre aspas, menos adequado relativamente à realidade, menos verdadeiro, digamos assim, em termos de epistemologia. E quando é que nós podemos mesmo identificar que poderemos não estar no lado de tão certa razão? Quando nós tivermos humildade para nos colocarmos em causa, para nos questionarmos e para procurarmos conhecimentos diferentes, contrários, contraditórios e procurarmos aprender com eles. Estão a compreender? Nós temos de nos tornar disponíveis para ouvir a diferença. E só assim nós poderemos identificar as nossas incongruências, a nossa falibilidade e aprendermos com ela. Aprendermos com as outras pessoas. Quando tivermos com uma pessoa diferente, uma pessoa que tem ideias diferentes, perspectiva diferente, aprender com essa pessoa. Não apenas colocar uma posição de superioridade e impor as próprias ideias. É aprender com as outras pessoas. Aprender com a diferença, aprender a ouvir. Aprender a aprender. E aprender muitas vezes a colocar em causa tudo aquilo que uma pessoa até aprendeu até agora. Porque às vezes nós temos de aprender tudo de novo. Às vezes nós podemos estar a acreditar numa coisa que não confere nada com a realidade. E quando é que nós estamos dispostos a ouvir? Vocês viram o que aconteceram com Albert Einstein com a teoria da relatividade? Eram poucos cientistas que compreendiam aquilo inicialmente. Ou que queriam compreender ou aceitar aquela teoria, porque ela era inovadora. Nós podemos ser aquelas pessoas que estão a ser conservadoras e que não estão abertas para ouvir a diferença. O contrário é contraditório. Então eu vou ler agora uma passagem. Portanto, é uma importância da humildade filosófica. O ego e a verdade. O ego e a verdade. Esta é a minha obra, Filosofia Aplicada à Consciência e Felicidade, com prefácio do Dr. Jorge Humberto Dias. O ego é um sistema de sobrevivência, é uma atitude mental inconsciente. É um mecanismo que serve para se fugir da dor e da morte, em tudo o que isso implica. O ego realiza-se em função do medo, portanto a sua prioridade não é a verdade. É fugir da dor, é fugir da morte. Por causa disso, o ego é o ego que faz com que se fuja da zona de desconforto intelectual. É o ego que causa a perturbação hermenêutica, o conceito que eu falo aqui neste livro. O ego está sempre a fazer com que se fuja da dor e do desconforto na imediatidade. Está sempre à procura do caminho mais fácil e confortável, na imediatidade. Sempre a médio e curto prazo. O ego não consegue pensar a médio e longo prazo, pois não é a sua função. O seu objetivo fundamental é a sobrevivência. O que se verifica também na dimensão intelectual e hermenêutica. É o ego que causa os apegos e bloqueios intelectuais, centrando toda a sua atenção na zona de conforto intelectual. Tudo o que possa tirar dessa zona é uma potencial ameaça. Por isso é que ele potencia de forma inconsciente o princípio de negativo e o princípio de fuga hermenêuticos, conceitos que eu trabalho nesta obra.
Ele não está centrado na verdade. Ele está completamente centrado no conforto intelectual. Ora, como, por exemplo, a abertura consciencial implica a necessidade de estar aberto e disponível para se lidar com o desconhecido, e ele é uma potencial ameaça para a sua zona de conforto, o ego cria uma barreira consciencial, fazendo com que se tenha muita dificuldade em se lidar com a diferença e com a mudança, pois são realidades desconfortáveis muitas vezes. Por isso é que o ego prefere uma ilusão confortável diante de uma verdade desconfortável. Por causa do ego, as pessoas muitas vezes preferem comprometer-se com uma ilusão só porque é mais confortável do que comprometer-se com a verdade, que poderá ser mais desconfortável. Para o ego, o conforto intelectual está em primeiro lugar. Não é a verdade. Por causa disso, foram criados os princípios fundamentais para a verdade. Princípios que eu trabalho nesta obra. Princípios desconfortáveis para o ego, mas que deverão ser tidos em conta no sentido de o contrariar. Portanto, é o nosso ego muitas vezes que nos faz ter uma atitude arrogante, que nos faz não ter uma atitude humilde, com abertura consciencial, com disponibilidade para aprender com as outras pessoas, com a diferença, com o contrário, com o contraditório, e que nos faz colocar numa posição de dono da razão, ou dona da razão, sem discriminação de género nem para isso. Em que não conseguimos estar de igual para igual, a aprender com outra pessoa. Porque às vezes com outra pessoa, com a diferença, está a possibilidade de nós nos descobrirmos de forma diferente. Nós entramos em contato com as nossas falibilidades, com a nossa incongruência, com a nossa ignorância, com os nossos conhecimentos, as nossas crenças. E nós temos de dar esse benefício da dúvida a priori. Ver noutra pessoa, seja ela qual for, seja qual o título académico, seja qual o grau de escolaridade, seja o que for. Ver na outra pessoa, ver nas outras ideias, nas outras teorias, nas outras ideologias, a possibilidade de nós nos conhecermos melhor a nós mesmos, nós desenvolvermos a nossa consciência, nós descobrimos as nossas hipotéticas incongruências, falibilidade, desconhecimentos, seja o que for. Mas para isso nós temos que colocar uma posição de relativa igualdade relativamente a outras pessoas. E aprender a aprender com elas. Ouvir. Porque, em vez de estarmos tão centrados em impor as nossas ideias, aprender a ouvir as outras pessoas. Quando uma pessoa tem humildade para admitir a própria ignorância e os próprios conhecimentos e a falibilidade dos próprios conhecimentos, uma pessoa terá humildade para aprender com as outras pessoas, para se colocar num pé de igualdade. Estão a compreender? E é esta a grande questão que eu quero passar aqui. Porque às vezes nós estamos tão certos das nossas ideias que nós não nos abrimos para nada. E ficamos fechados ali na nossa consciência, num círculo vicioso de infelicidade, muitas vezes. Portanto, estes são assuntos que eu trabalho nesta obra, Filosofia Aplicada à Consciência e Felicidade, com o prefácio do Dr. Jorge Humberto Dias. E no meu canal no YouTube, no sentido geral. Sugiro que vejam o resto dos vídeos, que subscrevam o canal, que ajudem a divulgar o meu trabalho, que as pessoas precisam muitas vezes lidar com este tipo de assuntos. Eu dou vários cursos online, tenho vários livros publicados em formato digital, em formato papel. Vocês vejam tudo na descrição do vídeo. Sigam-me nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, seja o que for. Eu deixo tudo isso na descrição do vídeo. Se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, ou subscrevem o canal, comentam, partilhem, ponham um like, que é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Podem também fazer doações por MBWay, pelo IBAN. Deixo tudo isso, todas estas referências, na descrição do vídeo. Portanto, sejam felizes. Muita humildade filosófica, que não é uma coisa de aparência, é uma coisa que acontece verdadeiramente dentro de nós ou não. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.